Por milênios, a história foi escrita pelos vencedores, pelos impérios que se ergueram com a espada, pelas civilizações que dominaram com a força. Mas e se eu dissesse que, nas profundezas de um deserto esquecido, uma verdade chocante está emergindo? Uma verdade que reescreve não apenas o passado, mas o próprio significado de sobrevivência. Esqueça tudo o que você sabe sobre a ascensão e queda das grandes civilizações. Porque no Peru, entre as areias do tempo, uma cidade perdida está revelando um segredo que desafia a lógica, a guerra e a própria natureza humana. Prepare-se para uma jornada ao coração de um mistério que pode mudar sua visão do mundo para sempre. Esta é a história bizarra de Penico e o legado pacífico de Caral. Imagine um tempo, há 5 milênios, quando as pirâmides do Egito começavam a tocar o céu. Mas, enquanto o Nilo fertilizava uma civilização grandiosa, nas Américas, um outro berço florescia, tão antigo, tão monumental, mas envolto em um mistério que só agora começa a ser desvendado. Estamos falando de Caral, a civilização mãe das Américas, um império de pedra e sabedoria que por 1000 anos dominou o Vale do Supe, no Peru. Caral não era apenas uma cidade, era um complexo de 30 centros urbanos, com uma arquitetura que desafiava o tempo, plataformas monumentais e pátios circulares que sugeriam uma sociedade organizada, talvez até democrática, muito antes da Grécia Antiga. Eles desenvolveram o Quipu, um sistema de nós para registrar informações, e viviam em harmonia com a natureza, trocando conhecimentos e bens com povos distantes. Mas essa era de ouro não duraria para sempre. Uma crise silenciosa, mas devastadora, se abateu sobre Caral. Mudanças climáticas violentas transformaram o Vale Fértil em um deserto implacável. Os rios secaram. A vida se tornou insustentável. Por décadas, a teoria predominante entre os arqueólogos era que os sobreviventes, famintos e desesperados, teriam fugido para o litoral, buscando a salvação nos peixes e moluscos do Pacífico. Escavações em sítios como Vixama pareciam confirmar essa fuga em massa. Mas como em toda boa história bizarra, a verdade estava escondida, esperando o momento certo para reescrever o passado. Em julho de 2025, a arqueóloga peruana Ruth Shade, a mesma que dedicou sua vida a Caral, fez uma descoberta que viraria de cabeça para baixo tudo o que sabíamos. A apenas 10 quilômetros de Caral Supe, mas a 600 metros acima do nível do mar, surgiu Penico. Não era uma cidade costeira, mas um assentamento rio acima, um oásis improvável no coração do deserto. Penico foi fundada entre 1800 e 1500 a.C., um período de transição e grande adversidade. Mas, ao contrário da crença de que a escassez gera conflito, Penico contava uma história diferente. Não havia evidências de guerras, armas ou muralhas fortificadas. Uma raridade espantosa para uma civilização que enfrentava a aniquilação. A estratégia de sobrevivência de Penico era a adaptação. Eles se moveram para mais perto das fontes de água alimentadas pelas geleiras, garantindo a vida onde os rios de Caral haviam secado. Penico não era apenas um refúgio. Era um vibrante centro urbano que conectava o Pacífico, os Andes e a Amazônia. Um ponto estratégico para o comércio e o intercâmbio cultural, onde a cooperação era a moeda mais valiosa. Mesmo com a população reduzida, a expressão cultural florescia.
Bonecos de argila sofisticados, colares de contas, ossos esculpidos e a notável escultura de uma mulher com o rosto pintado de vermelho. Tudo isso para manter a coesão e a identidade de um povo que se recusava a desaparecer. As praças circulares, herança de Caral, continuavam a ser o coração da vida social, sugerindo uma sociedade baseada no consenso, onde as decisões eram tomadas em conjunto, não pela força. Mas como uma sociedade tão pacífica conseguiu não apenas sobreviver, mas prosperar em um ambiente tão hostil? A resposta pode estar em algo que a humanidade moderna parece ter esquecido. A história de Penico é um poderoso lembrete de que a adaptação e a cooperação podem ser mais eficazes do que a conquista. Em um mundo onde a escassez muitas vezes é vista como um gatilho para a guerra, Caral e Penico nos mostram um caminho alternativo. A capacidade de manter a paz e a colaboração, mesmo diante das mais extremas tensões. Eles preservaram suas redes comerciais, sustentaram seus rituais e artes e se adaptaram, não pela violência, mas pela inteligência e pelo respeito mútuo. Hoje, o sítio arqueológico de Penico está aberto a visitantes, um testemunho silencioso de uma civilização que reescreveu as regras da sobrevivência. Mas, como a própria Ruth Shade nos lembra, ainda temos muito mais para aprender. Grande parte da cidade ainda está coberta pelo deserto, guardando segredos que podem continuar a desafiar nossa compreensão da história e da natureza humana. A história de Penico não é apenas sobre ruínas antigas, é sobre uma lição atemporal. Em um planeta que enfrenta seus próprios desafios climáticos e sociais, a resiliência, a inteligência e a capacidade de cooperação de uma civilização de 3.800 anos atrás nos oferecem uma perspectiva surpreendente. Talvez, para encontrar o caminho para o futuro, precisemos olhar para o passado, para uma cidade perdida no deserto peruano que nos ensina que a verdadeira força não está na dominação, mas na harmonia. E você, o que pensa sobre o legado de Penico? Deixe seu comentário abaixo. E se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal História Bizarra para mais mergulhos ao passado. Até a próxima!